Satisfação, rapaziada. Seguinte, o bicho está vindo. Evil Dead tá de volta de novo, dessa vez com o filme A Morte do Demônio, A Ascensão, um capítulo que parece até então ser o mais independente da saga. E digo mais, o mais sanguinário e mais violento também, pelo menos pelo que eu me lembro aí dos 4 primeiros filmes. Eeny, meeny, miny. O filme lá de 2013 foi por um bom tempo o meu preferido da saga, justamente por ter começado por ele, né? Foi o primeiro que eu assisti, e aí eu acabei tendo até um estranhamento quando eu fui assistir os primeiros e vi a pegada mais trash e cômica. Mas assim, eu lembro que na infância eu vi uma cena ou outra do primeiro filme e me cagava de medo. Agora a Ascensão volta ao modo mais trash, com as nojeiras, a violência agoniante e todo o sangue desproporcional também, né? Mas ainda se mantendo em um tom um pouco mais sério do que os primeiros filmes, né? Principalmente do que o segundo e o terceiro, que vira uma farofada muito boa. E isso é interessante porque é como se o Lee Cronin tivesse juntado dois mundos, ainda mantendo absoluto respeito pelos filmes originais do Sam Raimi. Porque ao mesmo tempo em que ele procura manter uma distância decentemente significativa, com o filme se passando dessa vez em uma ambientação completamente diferente da cabana isolada na floresta, essa distância se mantém com os pés no chão suficientemente para que esse quarto filme não pareça uma coisa tão independente assim, sem que fique com isolamento a ponto de se tornar uma coisa irreconhecível. E uma vez que a ambientação é uma das características mais marcantes da franquia, a outra opção que o Lee Cronin teve para não se isolar tanto assim foi justamente explorar os clichês, principalmente clichês narrativos, sendo que também tem as outras características visuais da franquia, porque você vê ali que no final do filme tá todo mundo coberto de sangue, né, desde o fio de cabelo até a ponta do dedão, então isso também é uma característica visual que é marcante, principalmente marcante dentro da criação do Sam Raimi, sempre foi, né? E até quando eu me refiro a clichês narrativos, eu me refiro ao ponto de partida do enredo. Alguém chega lá, lê o livro dos demônios, dessa vez tem até um formato diferente para essa leitura, invoca o Pacucu pra matar geral aí sem freio, e como eu falei, dessa vez o filme se passa no prédio do John Wick, com uma família comandada pela personagem da Alicia Sutherland, e aí a irmã dela vem visitar para poder contar que tá grávida, e o filho mais burro invoca o bicho ruim lá, que acaba tomando o corpo da mãe dele. Aliás, a atuação da Alicia Sutherland tá de parabéns. De todas as endemoniadas da franquia, eu acho que ela foi a mais assustadora, cara, por causa da atuação dela. E assim, meu nobre, se algum dia te pedirem pra definir um filme de terror com um filme, defina um filme de terror com apenas um filme, bota esse filme aí, porque isso aqui é terror de verdade, isso aqui é terror puro. Aquele filme lá da A24, do X e o Pearl também, aquilo não é terror não, isso aqui é terror. Isso aqui é um filme clássico de gênero, é um filme de horror, só que geralmente a gente não divide essas categorias assim dessa forma tão didática, né? Aliás, eu vou indicar aqui um texto pra vocês, é um artigo escrito pelo Matthew Morgan, onde ele divaga sobre a diferença do horror pro terror. O link tá aqui no comentário fixado, só que é em inglês. E nessa análise que ele faz, ele diz que o terror, ele é baseado, a essência do terror é baseada na possibilidade. O que teria atrás daquela porta num filme ou então num conto de terror? E o terror tá justamente na tensão dessa possibilidade. Já o horror, irmão, a porta tá sendo escancarada ali na sua frente, você já tá dando de cara com o que é, te revelando o que tava esperando atrás da porta. E pegando por essa análise, que nem foi exatamente sobre Evil Dead, na verdade o Matthew Morgan falava muito mais sobre o filme Tubarão, aquele suspense de não aparecer o tubarão por um bom tempo, e também sobre Stephen King e a Shirley Jackson. Se baseando nisso, A Morte do Demônio, A Ascensão mantém a própria essência no horror, mas o Lee Cronin não deixa de brincar com o horror, ele não deixa de brincar com a possibilidade, né, a tensão do que poderia estar atrás da porta. E eu digo brincar porque ele realmente não precisa fazer isso pro filme dele ser bom. O horror desse filme tem como combustível a violência gráfica, que é uma violência que ela não pede desculpa, ela não pede licença, ela tá lá na sua cara, sendo jogada na sua cara. Só que partindo dessa autoconsciência do horror, o filme acaba inspirando terror em forma de agonia, a agonia causada pela extremidade da violência. E aí quando você soma isso ao efeito claustrofóbico causado pela limitação de um cenário que se passa ali dentro de um apartamento basicamente, vira um filmaço de muita tensão, com direito a todos os ingredientes pra você. E assim, eu falei sobre claustrofobia, falei sobre limitação de cenário por se passar basicamente dentro de um apartamento, que não é um apartamento muito amplo, mas algumas das melhores cenas são as cenas com o olho mágico da porta. Que aí, se você pensar, são cenas que se passam do lado exterior desse cenário limitado do apartamento, porém, usando a ótica do olho mágico, fica apertado, fica claustrofóbico. É uma visão por uma ótica ainda mais limitada. E olha, podem não ser os personagens mais queridos do mundo, na verdade não são mesmo, né? Porque, por exemplo, lá, o personagem que eu falei que invoca o demônio, o bicho ruim, dá ódio do moleque, pô.
embora seja assim essencial para um filme funcionar que você se importe com os personagens. Só que aí o filme bota uma criança. Aí, pô, uma vacilo com a criança. E aí o principal entretenimento desse filme é justamente o quanto longe e insano ele pode ser. E se você for prestar atenção nesse ponto, o filme não se preocupa em acabar com alguma redenção, pedir desculpa, né? Os personagens, na verdade, pô, dá algum jeito de ficar tudo bem no final. Não, irmão. Quem morre nesse filme morre com ódio, morre pra valer. Não tem efeito reverso no livro, não. Porque assim, realmente eu achei que o filme poderia acabar se desculpando um pouco e dar um jeito de ficar tudo bem no final. Quem virou demônio consegue dar um jeito de reverter e ficar tudo bem, é isso aí. E acabar estragando o filme pra mim. Mas, irmão, nem. Tem isso não. Bom, rapaziada, gostei pacas desse filme, tem toda a possibilidade de ser o terror mais comentado do ano, ainda que seja cedo pra falar, né, outubro vai vir com força aí, outubro sempre tem uma cacetada de filme de terror, é o meu filme de terror preferido até então, mas eu não sei se vai ser assim até o final, porque ultimamente eu tenho gostado mais de filme esquisitão de terror, sabe? Mas é isso aí, Evil Dead Rise vale muito a pena assistir, vá assistir no cinema, porque é uma experiência muito boa ver no cinema com a galera ali se cagando de medo. Se inscreve no canal, deixa o like e é isso aí, até a próxima. Valeu, fui!